Fala aí, se você fosse apostar tudo que você tem em um único jogo, seus bens mais preciosos, em qual jogo você apostaria? Apostar é mais fácil do que parece, desde que faça sentido, a aposta pode ser feita com literalmente qualquer coisa. Tudo pode virar um jogo e tudo pode ser apostado. Se tem grana para apostar, então você aposta a grana. Se você não tem grana, então aposta o carro, a casa ou o que seja. Se não tem nenhum desses, então aposta seus próprios órgãos. E se eles não estão funcionando muito bem, aposta a própria vida. Mas você sabe como funciona, a vida é a aposta mais alta. Não só pelo que vale em si, mas por ser um bem um tanto quanto escasso. Você só tem uma chance. Se você falhar, já era. Você não tá num videogame, não existem continues ou checkpoint. Se a sua vida tá na reta e a derrota é consumada, tudo vai ser perdido. É claro que tô falando pra quem é normal, fora desses limites da normalidade. Existe um cara que, em se tratando de aposta e pra apostar, burla até mesmo a morte. Não importa o jogo, se é na roleta, no poker ou até mesmo em embate de vida ou morte, talvez por sorte, talvez pela sua inteligência, ou talvez o próprio Deus o abençoe, mas não existe uma aposta de Madarame Baco vai sair como perdedor. Baco é um nome que não faz jus a quem esse homem é ou o que ele representa. Por isso, no mundo das apostas, esse cara é conhecido por um pseudônimo que combina muito mais com ele. O Zog, ou o Devorador de Mentiras. Se você acha que já conheceu um personagem, um protagonista insano de verdade, é porque você nunca leu o Zog. Baco, mais que um apostador, é um psicopata, um homem com o cérebro de Deus e a alma do demônio. Esse maluco não é bom de aposta, ele é o melhor apostador do mundo. Não importa o que tá em jogo, seu dinheiro ou a sua vida, ele nem vai tremer ao blefar. Independente do jogo, ele tá sempre um passo à frente. Pode ser um funcionário do cassino, agiotas ou a própria máfia. Se mentir, você vai cair na armadilha. Se hesitar ou escorregar, você vai ser devorado. No entanto, talvez vocês não botem fé no que eu tô falando e achem que não há sequer um brilho real nos olhos desse cara que é capaz de ameaçar o chefão de uma organização secreta só pra provar que é o melhor apostador. Então me permitam mostrar o que o Baco, ou melhor, o Zog, é bom de verdade. E não há um arco que melhor demonstre a aptidão desse cara pra aposta que o primeiro. O arco da caçada no prédio abandonado é mais do que insano. É aquele tipo de arco que, pra além de te apresentar a proposta da obra, já chega com os dois pés no peito, pronto pra te surpreender. Entre provocar um velho sociopata e chamar um maluco shapeado até o talo, máquina de matar pra cair na porrada, esse cara aposta até a própria alma, porque sabe que vai vencer. Uma zebra que não sabe o quão ameaçadores os carnívoros podem ser, vai ser devorada. Aqueles que não sabem nada sobre o mundo são nada além de presas, e o seu destino também é ser devorado. Imagina a seguinte situação, você tá quebrado financeiramente, devendo pra agiotas até a alma, sem emprego ou perspectiva de melhora, e daí aparece esse cara que vai ser o seu salvador. Ele vai te dar a solução de mão beijada pros seus problemas, um emprego, um empréstimo, ele vai quitar suas dívidas a troco de nada, só porque foi com a sua cara. Nenhuma dessas alternativas é verdadeira. Ao invés disso, esse maluco vai te ensinar a dar golpe em cassino, chantagear, enganar dono de loja e comprar briga com mafiosos. Parece um absurdo, um caminho que apenas um insano trilharia, e essa era a situação do Cad. Uma coisa é mais do que clara, ele é um suporte pro Baco, uma ferramenta valiosa para cada um dos seus golpes geniais. Os dois conheceram por acaso só pro Baco ajudar o Kaji a pagar a sua dívida, de formas que, digamos assim, não são lá muito éticas, mas que no contexto era só eles passando a perna em gente que queria fazer o mesmo com eles. Daí pra frente, forma a parceria e a união desses dois malucos, como Batman e Robin, um líder e um escudeiro, o Baco e o Cad, apostando até a vida só pra ver até onde chegam, e claro, porque apostar é divertido demais. Eu ouvi uns rumores, rumores não, tá mais pra lenda urbana, de um negócio que aconteceu há um ano atrás. Foi uma aposta insana promovida pelo Clube Kakerô. Era um jogo de roleta russa, onde você tinha que puxar o gatilho contra si sempre que perdesse um jogo. Eu me lembro do nome do cara que conseguiu sobreviver. Madarame Baco, conhecido como o Zog. Baco não é um cara necessariamente mau, mas defini-lo como uma pessoa boa também seria tolice. Seu modo operandi é até meio hedonista, e pra ele tudo que importa é a diversão e a adrenalina de uma boa aposta. Contar com a sorte sem saber o resultado real. Pensar bastante, manipular tudo e no fim, ver suas vítimas sem saída prestes a serem devoradas. O ponto é, e se esse cara, e se o devorador de mentiras fosse devorado? Se houvesse um predador que pudesse pará-lo? E se o oposto a toda essa inteligência e engenhosidade fosse justamente uma máquina de matar insaciável? No capítulo 4, uma situação no mínimo estranha é proposta. Após muito esperar a oportunidade para enganar algum otário no cassino e não arrumar nada,
alguém com interesse único de se divertir apostando, parece que compartilhava da ideia de que jogar contra os funcionários do cassino, que muito bem podem manipular os jogos, não tem graça real nenhuma, e que a aposta de verdade é feita no 1x1. Esse velho aí nada suspeito, né, o senhor Kokonoe Taro, ou também conhecido como Kill Taro, no submundo das apostas, chama esses caras pra jogar um pokerzinho e bater um papo, é claro, tudo colocando uma grana em jogo. No entanto, é fácil perceber que as coisas sairiam um pouco de controle quando um dos funcionários do cassino comenta que ninguém que jogou contra esse homem voltou com vida. Bom, talvez o fato do velhote chamar os caras para um prédio abandonado sinistro para poder apostar já devia ser um indicativo suficiente de que coisa boa não pode sair daí. Mas o que tem de mais, né? Afinal, o Baco tá acostumado a dar golpe em literais mafiosos ou autoridades maiores, e o que é um velho perto disso? Ainda mais esse velho que tava perdendo feio a cada rodada e parecia que nem sabia jogar. E vendo na cara daqueles malucos o tédio tomar conta por algo tão chato e fácil e sem emoção, o velhote decide elevar as apostas em uma proposta tentadora e recusável. 10 milhões de ienes em dinheiro ali agora. Qual o jogo? Simples. Tudo que a duplinha ali precisava fazer era pegar o dinheiro e cair fora. A aposta consistia única e exclusivamente no fato de que os caras só precisariam sair do prédio com o dinheiro. Será que esse monte de zeros não estão errados, não? E bem, quando eu pensei que você ia mostrar quem você é de verdade, a aposta não parece valer muito a pena. Eu tô sentindo um cheiro forte de sangue desde que a gente entrou nesse prédio. E você soa como um assassino. É óbvio que tinha alguma coisa aí. Um velho rico daqueles não daria simplesmente 10 milhões de ienes de mão beijada a dois desconhecidos só para os caras caírem fora. Havia uma pequena cláusula nesse contrato. E de repente, essa aberração, esse ser monstruoso, surgia. A aposta realmente seria com o fato deles simplesmente pegarem o dinheiro e caírem fora do prédio. No entanto, o velhote Kill Taro poderia fazer literalmente qualquer coisa para impedir a fuga. No fim, seria meramente um jogo de gato e rato. Antes que o gato pudesse devorar, o rato teria que escapar com toda a grana. Pro Baco, isso não passava de estupidez. Teria que ser muito bom para jogar pelas regras desse cara no território dele e pensar que dá para ganhar fácil. E para piorar, nada impediria que ele poderia ir atrás dos dois, mesmo quando ambos estivessem já fora do prédio, descumprindo a sua própria promessa. Mas que não seja por isso. Existe uma forma que as pessoas usam para mediar tudo que é competição. E essa forma são através de juízes imparciais. E o Kill Taro já fazia logo questão de chamar um desses. Existe uma sociedade secreta, uma organização, um clube conhecido como Kakero. Suas raízes na história do Japão são mais profundas do que parece. Fundada 441 anos atrás por um homem conhecido como Kiruma Kageronosuke, esse cara era quem os aldeões chamavam para cobrar aqueles que não pagavam suas apostas. Ele era o juiz, aquele que assistiria a todo e qualquer jogo apostado e se asseguraria de que tudo seguisse da forma mais justa possível. Posteriormente, a coisa cresceu e o grupo Kakero passou agora não mais a atender apenas os interesses daqueles da base da sociedade, mas até mesmo de comerciantes ricos e muitas vezes até de senhores feudais. O clube Kakero foi se moldando com o tempo, seja com ninjas fazendo o trabalho de coleta e dívida das apostas no passado, ou mafiosos armados na era atual. Uma única coisa nunca mudou, e foi a integridade da organização. Uma organização séria que segue à risca as regras das apostas e não pode ser comprada nem com dinheiro ou poder. Sabe Oda Nobunaga, o famoso daimyo referenciado à exaustão como o maior unificador do Japão? Bem, os livros de história podem dizer o que quiser sobre a razão pela qual esse cara caiu e acabou morrendo, mas a realidade é que ele certa vez apostou sua própria vida em um jogo contra o líder do Kakero. E bem, a história tá aí pra mostrar o que aconteceu, não é? Ou seja, se os caras estão dispostos a eliminar um dos maiores líderes da história do Japão em prol de uma aposta, não vão ser milionários ou políticos que vão burlar as apostas promovidas pelo clube. Essa história toda podia ser novidade pro Cad, mas não pro nosso devorador de mentiras. E vai além de ele simplesmente conhecer muito sobre o submundo das apostas, uma vez que não muito tempo atrás existia um apostador lendário. Dizem que esse cara é o apostador mais forte da história. Aos 15 anos ele quebrou todos os membros do Kakero como se não fossem nada e subiu todos os ranks. Mas ainda havia um cara intacto, um apostador que não havia sido esmagado por esse prodígio. Esse cara era justamente o líder da organização. Ficou claro que ambos deveriam em algum momento jogar juntos, mas o ponto é que para uma partida dessa magnitude, o que deveria ser apostado deveria ser equivalente. Mas a decisão foi mais do que simples. Se o líder ganhasse, ele tiraria tudo daquele cara, inclusive sua própria vida. Mas se o cara ganhasse, ele teria a posição de líder e todo o clube Kakero nas suas mãos. Não existe qualquer registro em 400 anos de alguém que conseguira vencer o líder da organização, né? O próprio Oda Nobunaga teve chances contra o líder da época,
Mas esse cara era diferenciado, ele tinha certeza de que ia ganhar. Ao se encontrarem, eles proporam um jogo. E o jogo era muito mais do que simples. Naquela noite a céu aberto, eles observariam o que tem acima. E apostariam se em 30 minutos, pelo menos um avião, helicóptero ou veículo aéreo que seja, passaria acima deles. O cara apostaria que pelo menos um passaria nesse meio tempo. Já o líder, que nenhum passaria nessa janela de tempo. Mas é lógico que a aposta desse cara ia além da mera intuição ou confiança na sua própria sorte. Antes mesmo de chegar no local da aposta, ele havia preparado no mínimo 100 veículos para decolar em localizações diferentes, assim garantindo que sua aposta era segura. No entanto, eles esperaram mais e nada aconteceu. No fim, 30 minutos se passaram e nenhuma aeronave sequer foi avistada. A sequência de vitórias absurda daquele cara, conhecido como o Zog, acabava ali. Bem como sua vida também. Se o Zog tinha se preparado, colocado os aviões para decolar, o líder de alguma forma já sabia qual seria a sua proposta de jogo e impediu esse plano antes mesmo dele começar. De qualquer forma, o devorador de mentiras foi devorado antes mesmo de iniciar o seu jogo. Mais do que a dor da derrota ou perder sua vida, a humilhação de ser chamado de tediante ou rebaixado era pior. E pior ainda era ter a sua vida poupada só para sofrer as consequências da sua perca. O Clube Kakeru não era novidade para o Madarame Baco, porque um dia ele já foi o top 2, quase top 1 da organização. Nem preciso dizer a surpresa do juiz Yako ao ver aquele apostador lendário em um lugar como aquele, ainda mais em se tratando de uma aposta que, para os seus parâmetros, eram tão baixas. O nosso devorador de mentiras pode ser maluco, mas não é burro. Ele entende que a aposta podia ser tentadora e divertida até, mas arriscar a vida por 10 milhões não vale a pena. Se o velho estava disposto a jogar, deveria pôr na reta algo mais valioso que essa grana. Que tal o velhote apostar então a vaga dele no Clube Kakeru? Algo bem mais valioso que esses 10 milhões que ele estava propondo. Apostar isso elevaria o nível do jogo, fazendo jus ao mesmo, mas seria necessário daquele velho audácia e confiança suficiente nas suas habilidades para poder colocar algo tão inestimável em jogo. Mas o ponto era, a vida daqueles dois vale tudo isso? Ou melhor, a vida daqueles caras valia sequer a aposta original de 10 milhões? O juiz, já conhecendo a fama daquele na sua frente, prestes a participar de uma caçada como presa, garantiu ao velho Kyutaro, que nem fazia ideia, tá de frente com uma lenda, que a sua participação no grupo com a aposta valia equivalente à vida daqueles caras. Aliás, eu acho que a vida do Zog vale muito mais do que isso. Você tá com medinho de eu tomar isso de você? É melhor desistir enquanto pode, antes que, você sabe, você seja devorado por mim. Dá pra ver que o que o Baco queria no fim era mais do que provocar o velho, fazê-lo aceitar essa proposta, pensando estar na vantagem. Depois disso, o acordo era fechado. Seria o Baco e o Kage contra o velhote e o maluco gigante atrás dele. Se os dois conseguissem sair do prédio, eles levavam não só 10 milhões de ienes pra conta, e como se tornariam membros do clube de aposta Kakeru, e quem sabe subiriam até mais nos rankings. Após um minuto passado que os dois deixassem a sala, a caçada seria iniciada. De primeira parece até injusto pro lado do Kyutaro dar todo esse tempo de vantagem pra eles. Pensa que em um minuto, se correr bem, dá pra tomar muita vantagem, mesmo estando nos andares mais altos e sair na boa de lá. Mas lembrem-se, o próprio Baco estava sentindo um cheiro de sangue impregnando o lugar inteiro antes mesmo deles jogarem. Era meio óbvio que eles não eram os primeiros a jogar com esse cara. E se derrotados, não seriam os últimos. Já começa que o mesmo elevador pelo qual eles subiram já não estava mais funcionando. O velho deixou claro que faria o que fosse necessário para impedir a fuga, então cortar por completo a eletricidade do prédio estava dentro das regras completamente. Mas beleza, era só usar as escadas se fosse o caso, certo? Eles teriam que descer um lance absurdo de 5 andares de escada, mas tava de boa, correto? Pensa bem, eles estão no território desse maluco. Jogar ali já é arriscado e era meio óbvio que o caminho mais fácil, isso é, os andares inferiores, deviam estar lotados de armadilhas. O próprio Baco percebia o cheiro de morte vindo de baixo. Se esse era o caso, eles subiriam para o último andar e tentariam escapar de lá. Nem preciso falar que o Kage, nessa hora, já estava em choque. Eles seriam caçados em 1 minuto e estavam no último andar. E para completar, o Baco estava tranquilo, sem medo de morrer. Ele nem expressava qualquer tipo de reação. Pelo que eles observavam, não dava para pular para os outros prédios e não tinha nada parecido com uma escada de incêndio por perto. Se tivesse, com certeza também estaria toda sabotada. Mas é claro que o melhor apostador do mundo tinha um plano. Não demorava muito e o prazo para se esconder acabava. O primeiro caçador do esquadrão chegava no terraço pronto para matar. Que, você não pensou que aquele grandalhão ali iria ir logo de início, né? Esse cara seria reservado pro ato final, para caso esses caras se provassem realmente habilidosos ou
mais do que isso, ele seria o cara que ia torturar eles pra diversão do velhote. Porque o que o Taro queria de verdade era mais do que realmente caçar. Ele queria ver aqueles caras sofrendo antes de morrer, torturar a presa antes de executá-la. O soldado não deveria atingir nenhum ponto vital ou tentar parar os dois, que por algum motivo nem estavam lá. O terraço estava vazio, sendo a única opção de lugar onde eles poderiam estar escondidos, se não tivessem mortos. Não tinha como escapar por lá, então era óbvio que no fim, o truque mais óbvio e mais barato, e talvez só por medo, os dois estivessem se escondendo ali atrás. O soldado deixava mais que claro que não importava se eles iam se esconder ou vir pra cima, porque eles só iam ser alvejados e a simples existência deles só tornava a coisa ainda mais divertida pro velho. Espera um pouco, vou fazer um acordo. A gente pode ajudar um ao outro, o que você acha? Eu posso te dar uma grana aqui. Eu tô com uma bolsa aqui que tem os 10 milhões de ienes. Era uma boa tentativa em tentar negociar usando dinheiro. A pena é que esse cara e o seu esquadrão eram talvez tão perturbados quanto o velho que empregava eles. E pra eles só importava quem proporcionava mais situação de matança. Eles não poderiam ser comprados por dinheiro porque eles só querem caçar e se divertir. Como a única coisa que o Zoki podia oferecer pra eles era dinheiro, ele recusava, mas não em voz alta, é óbvio. O Baco ele só fingia aceitar o acordo pra pegar os dois prevenidos. Uma vez que saíssem pra entregar o dinheiro, ia chover bala. Mas peraí, esse cara mentiu? Ele falou pra eles que ia aceitar o dinheiro, no entanto ele tava pensando em atirar. Pode ser um blefe ou uma forma de fingimento concordar com o acordo pra pegar os dois prevenidos, mas no fim, isso daqui não passa de uma mentira. Seria irrelevante se o seu oponente não fosse o devorador de mentiras. Só disso aí o Baco já percebia que aquele cara tava tentando enganar eles. Se ele queria mesmo pegar o dinheiro, ele se aproximaria. Mas ao invés disso, o maluco tomou mais distância e encostou na grade só pra pegar o melhor ângulo de tiro. Mas a aposta do Baco não era de que ele colaboraria. Na verdade, o seu plano só funciona caso esse cara mentisse. Essa era a aposta do Baco. E aquele soldado acabara de ser devorado. O Kaji vinha logo por trás, escondido em um ponto cego na lateral do terraço. Ele puxava um maluco e ele já estava imobilizado. Se ele tivesse só se aproximado e continuado com o plano, ele só podia matar os dois e ainda por cima pegar a grana e dividir com os companheiros dele, mas falhou justamente na frente do Zogi e isso daí é fatal. Agora os dois caras que outrora eram presa fácil, mas que só tendo derrubado um deles, agora tinha uma faca e uma arma à disposição. O próprio velhote tinha que admitir que essa aposta acabara de ficar mais interessante agora que via que os seus alvos dariam muito mais trabalho que o habitual. É nesse ponto, inclusive, que vemos o quanto cada jogo promovido pelo Kakeru são completamente fechados, independente das regras do mundo externo. Mesmo armados, agora eles teriam que enfrentar um exército. E aquele cara bizarro, guarda-costas do velho. E é aí que tá. Que melhor para combater um exército do que outro de igual natureza? Bastava atirar no carro do Yakuza que estava parado lá embaixo, os malucos subiriam no ódio para matar eles, mas no caminho encontrariam um exército particular do Kyutaro. O plano era só criar um caos entre Yakuzas e os mercenários, caos suficiente para eles escaparem na surdina como se nada tivesse acontecendo. Mas foi só atirar no carro do mafioso, provocar ele e o maluco pensar em subir, que o pessoal do Kakeru convidava ele para se retirar das proximidades do local, se é que você me entende, convidando de forma não muito amigável. Cai a ficha pros dois, principalmente pro Kaji, que ali eles estavam sozinhos. Nem polícia com equipamento pesado invadiria aquele prédio antes do jogo acabar. Era só eles e Deus ali. Se é assim que seja, o Baco já estava tramando mais um plano suicida. Seriam dois caras com uma arma e uma faca contra 3 mercenários altamente treinados, disputando para ver quem blefa mais. Descer pelos andares seria difícil, sem saber o que tinha lá embaixo e por que exatamente cheira tanto a sangue e morte. O nosso protagonista usava então um truque até bem tosco, mas bem pensado, só pra tirar informação do cara abatido. Só pra saber que existiam sim armadilhas nos andares inferiores, o que, além de lidar com mercenários treinados, o pessoal que joga com esse velho tem que lidar com umas emboscadas bem inesperadas. Beleza então, os caras desciam com as armas, o colete e o dinheiro. Cortavam as armadilhas, eram no fim vários fios cortantes que poderiam ser engatilhados. Pro Baco isso parecia estar sendo só mais um dia normal, correr risco de morte quando tentava levar 10 milhões e a participação num clube de apostas bizarro do submundo. É só o habitual e não tem nada demais. Vamos ser sinceros aqui, essa daqui é só mais um dia da semana comum pra qualquer um. O Kaji, por outro lado, tava se tremendo todo. Imagina ter que se preocupar com armadilha, um mini exército. Ainda tinha um grandão lá na sala junto do velho e o próprio velho controlava tudo naquele lugar. Bom, você só aposta de verdade se é pra vencer. A única razão pra eu ter aceito esse jogo ridículo é simplesmente porque o velho é alguém que parece amar o prazer da matança. A parte de sentir prazer nisso é importante pra ele. Ele não é o tipo de pessoa que só mata os seus alvos. Ele vai, pouco a pouco, torturando as suas presas e vai amar ver eles morrendo lentamente. De primeira, esse tipo de assassino é aquele que matava rápido
Mas não se satisfazia só com isso, e com o tempo ele vai criando formas diferentes de se divertir com esse seu hobby bizarro, até eventualmente chegar ao seu limite. É curioso ver como o nosso protagonista sabe até demais sobre padrões de tipos de assassinos, porque aqui parece tá além da sua inteligência e capacidade de raciocínio, e pra entender tanto assim, só ele sendo igual ou conhecendo gente igual que o Tarô. Talvez a segunda seja a verdadeira mesmo, afinal, pra ele, esse velho era só uma isca e o tipo mais saboroso de se devorar. Ele gosta desse tipo de cara que pensa tá na vantagem, gosta de torturar os outros e no fim, acaba sendo encurralado. Os 3 mercenários lunáticos chegavam no mesmo andar deles, o 6º no caso, escondidos e à espreita. Foi só o Zog falar pro Cad que a arma era literalmente a vida deles, que o medroso, todo nervoso por estar sendo caçado, deixava ela cair. Os 3 maníacos ouviam e agora viriam pra cima dos 2 que estavam desarmados. Mas que sorte, não é mesmo? Como alguém com essa sorte se propõe a apostar? De qualquer forma, acho que foi aqui que deu um estalo na mente do Baco pra ferrar com os mercenários que pensavam estar na vantagem. Essa daqui era a posição dos caras que estavam caçando eles. Ia ser cada um por um lado pra pegar as presas de surpresa e desprevenidas. Antes de avançar, claro, é bom checar as armadilhas. Afinal, eles não estavam imunes de cair nas mesmas, mas como suspeitado, era óbvio que aqueles 2, pra já estarem ali naquele andar tão seguros, não só sabiam das armadilhas, bem como já tinham desarmado todas. Pra eles era uma preocupação a menos que, vamos ser sinceros, eles tinham toda a vantagem. Vantagem essa que só aumentava quando um deles viam a arma jogada e agora a ficha caía de que eles estavam caçando 2 caras que nem ao menos podiam se defender. Eles iam fazer o quê? Quebrar esses caras altamente armados no soco? Claro que não. O velhote se animava demais só de ouvir que eles estavam desarmados e vislumbrava como seriam os gritos de dor daqueles 2. Bem lá no fundo do corredor, uma silhueta um tanto incomum. O cara andando assim despreocupado com tanta gente na cola, ou é burrice, ou é só aceitação da própria morte. Aquela arma que era a nossa última linha de defesa se abaixou a guarda quando pegou ela, né? O Baco falava e blefava só pra tentar ganhar mais tempo, mas não adiantava. O soldado partia pra cima com tudo e só um grito ecoava pelo prédio. Um já foi, e considerando que aquele era o cérebro da dupla, a aposta já tinha acabado. O cara maior chegava ensandecido. Lembrando que esse é o cara que no início tava falando pra eles irem com calma, mas só de ouvir aquele grito já entrava em desespero com a mera possibilidade do colega já ter matado os 2 e não ter deixado nenhum pra ele. Só tinha uma poça de sangue, seu amigo foi incompetente o suficiente pra deixar o Cad escapar. Todo ferido e ferrado, beleza, ele tava destruído, mas escapou, essa é uma realidade. Bom, melhor ainda, pelo menos ele ainda teria o que matar, né? A sede de sangue era elevada e quando tava prestes a executar o cara, o cano gelado da arma era sentido na nuca. O que diabos aquele maluco que acabara de morrer tava fazendo ali? Não, o mais importante de tudo isso é, cadê o cara tava caçando ele? A afirmação de antes sobre o cara que corria desesperado pra matar o Baco ter abaixado a guarda não era lá um mero blefe, e tampouco era estratégia pra ganhar tempo. Se tem alguém naquela situação que precisava de tempo, era o mercenário. Veja bem, isso pode ser meio complicado, mas a aposta do Baco foi que eles pensariam, ao entender que os 2 sabiam das armadilhas, que eles desarmaram todas para que não tivesse qualquer problema de locomoção. Sendo assim, os próprios mercenários se sentiriam livres para andar pelo local sem cautela alguma. Como o próprio cara grande aí tava aconselhando no início eles que eles tinham que tomar cuidado e tudo mais, e os malucos nem ligavam. Sendo assim, tudo que o Baco fez foi não desarmar todas as armadilhas. Tinha uma, inclusive, estava bem posicionada na frente dele. Imagina se alguém viesse então correndo desesperado pra cima dele e tropeçasse naqueles fios cortantes. E bem, vocês entenderam, né? Então, aí eles só deram a volta, puxando o corpo mutilado do mercenário, criaram aquela poça de sangue e fizeram parecer que era sangue do Cad, ferido, e aquele psicopata tava com tanta sede de sangue que nem reparou que o sangue não era do Cad, os machucados não eram reais, além de, claro, ter abaixado a guarda. Assim como o cara lá em cima do terraço, o Zog acabava de devorar seus oponentes mais uma vez, mas dessa vez foram 2, numa tacada só. Além das armas deles, agora eles tinham algo ainda mais poderoso, que era um refém e guia dentro do prédio, e só precisavam eliminar mais um. Dessa vez o jogo virou e a aposta já não parecia tão justa pro lado do que o Tarô. Era meio óbvio que aqueles caras não eram normais, pelo menos aquele de terno. Foi só depois de saber da boca do próprio juiz o porquê dele ter considerado essa partida apropriada pelo homem diante dele ser o único que um dia se aproximou de superar o chefe, que o velhote ficava louco. Pensa bem, ganhar daquele cara na aposta não seria só mais um mero divertimento. Ganhar do Zog, o devorador de mentiras, o apostador lendário, o homem que quebrou o clube Kakerou e quase derrotou o chefe, seria um atestado de que ele tá no mesmo nível ou até superior, e que já podia até peitar o chefe. Derrotar aquele maluco era mais importante que a tortura ou que ficar brincando com essa presa. Daí vinha a ordem para não mais caçar com cautela, e sim para matar de forma letal.
E agora, só para garantir, um reforço seria enviado, uma criatura que há muito se esqueceu o que é a humanidade. Bom, esse foi o vídeo, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa aí o seu like. Acho que a única pergunta que eu me fiz nessas últimas semanas lendo o Zog, eu já tô nos capítulos bem avançados, por incrível que pareça, é: por que eu não li isso antes? Eu sempre vi o pessoal comentando sobre essa obra, eu sempre vi as pessoas comparando essa obra, que é uma obra bem desconhecida e mais cult, entre aspas, com outras obras que eu costumo acompanhar, outros mangás que eu até trago aqui no canal. E eu sempre ficava nessa, tá, eu vou ler um mangá de aposta, eu gosto mesmo de mangá de porrada, coisa de ação e tudo mais. Mas eu vou dizer pra vocês, botem fé nesse mangá. Essa obra aqui é boa em tudo que se propõe. Os jogos são excelentes e as cenas de ação são superiores a muito mangazinho de luta que tem por aí. Tem cada luta insana e cada jogo e aposta insana e mind game absurdo. Eu não preciso nem dizer que eu tô louco pra trazer tudo sobre essa obra aqui. A obra tem no mínimo uns 500 capítulos, então dá pra trazer muito conteúdo. Eu decidi separar em parte 1 e parte 2 esse começo de Uzog, porque essa parte dele ferrando com os mercenários é uma parte um pouco menos importante pro resto que vai acontecer agora nesse pequeno arco, onde ele tá sendo caçado, porque daqui pra frente agora é o nosso devorador de mentiras contra o maluco shapeado gigante, e aqui só tem cena incrível. Então eu decidi separar porque eu quero dedicar uma parte muito grande explicando muita coisa no próximo vídeo, que vai ser a parte 2, mas como eu disse, eu quero trazer esse mangá inteiro pro canal, porque é um mangá que eu não tô brincando, isso daqui é uma obra-prima. São poucos os mangás que eu li nos últimos anos que me fez sentir da forma que eu me senti lendo o Zog. Então, sério, se você gostou do que você viu aqui, dá uma olhada nesse mangá. Se eu não me engano, ele não tem por inteiro traduzido. Eu acho que só tem uns 100 e poucos capítulos traduzidos para o português. Mas se você sabe inglês, ou no caso, mais raro ainda, se você souber japonês, cara, procura esse mangá. Esse mangá aqui é outro patamar. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Em breve postarei a parte 2 desse início de Uzog. E comenta aí o que você acha desse mangá. O que você achou do conflito entre o Uzog e os mercenários. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou!